Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 26. Quando Jesus acabou todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Então, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se no pátio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram sobre os meios de prender Jesus por astúcia e de o matar. E diziam: sobretudo, não seja durante a festa. Poderá haver algum tumulto entre o povo. Encontrava-se Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Estando à mesa, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume muito caro, e derramou-o na sua cabeça. Vendo isso, os discípulos disseram indignados: para que esse desperdício? Poderia vender este perfume por um bom preço e dar o dinheiro aos pobres. Jesus ouviu-os e disse-lhes: por que molestais esta mulher? É uma ação boa o que ela me faz. Pobres, vós sempre tereis convosco. A mim, porém, nem sempre me tereis. Derramando este perfume em meu corpo, ela o fez em vista da minha sepultura. Em verdade eu vos digo, em toda parte onde for pregado este Evangelho pelo mundo inteiro, será contado em sua memória o que ela fez. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes: que quereis dar-me e eu vou-lo entregarei? Ajustaram então com ele 30 moedas de prata. E desde aquele instante procurava uma ocasião favorável para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: onde queres que preparemos a ceia pascal? Respondeu-lhe Jesus: ide à cidade, à casa de um tal, e dizei-lhe: o mestre manda dizer-te: meu tempo está próximo. É em tua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado e prepararam a Páscoa. Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os seus 12 discípulos. Durante a ceia disse: em verdade vos digo, um de vós há de me trair. Com profunda aflição, cada um começou a se perguntar: sou eu, Senhor? Respondeu-lhe Jesus: aquele que pôs comigo a mão no prato, este me trairá. O Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor para este homem que jamais tivesse nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: mestre, serei eu? Sim, disse Jesus. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu-o
e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois tomou o cálice, rendeu-lhe graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Digo-vos, doravante, não bebereis mais deste fruto da vinha, até o dia em que eu beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Depois do canto dos salmos, dirigiram-se eles para o Monte das Oliveiras. Disse-lhe então Jesus: Esta noite serei para todos vós uma ocasião de queda, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, eu vos precederei na Galileia. Pedro interveio: Mesmo que sejas para todos uma ocasião de queda, para mim jamais o serás. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, esta noite mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Respondeu-lhe Pedro: Mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. E todos os outros discípulos diziam-lhe o mesmo. Retirou-se Jesus com ele para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Adiantou-se um pouco, prostrando-se com a face por terra. Assim rezou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi ter então com os discípulos e os encontrou dormindo, e disse a Pedro: Então não pudestes vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela 2ª vez e orou, dizendo: Meu Pai, não é possível que este cálice passe sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Voltou então para os seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Chegou agora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que me trai está perto daqui. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, e com ele uma multidão de gente armada de espadas e cacetetes, enviadas pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor combinara com eles este sinal:
Aquele que eu beijar é ele, prendei-o. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse: Salve, mestre, e beijou-o. Disse-lhe Jesus: É então para isto que vens aqui? Em seguida, adiantaram-se eles e lançaram mão em Jesus para prendê-lo. Mas um dos companheiros de Jesus desembainhou a espada e feriu um servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus, no entanto, lhe disse: Embainha a tua espada, porque todos aqueles que usarem da espada, pela espada morrerão. Crês tu que não posso invocar meu Pai, e ele não me enviará imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpriram então as Escrituras, segundo as quais é preciso que seja assim? Depois voltou-se para a turba e falou: Saístes armados de espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um malfeitor. Entretanto, todos os dias estava eu sentado entre vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu porque era necessário que se cumprissem os oráculos dos profetas. Então os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que haviam prendido Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os escribas e todos os anciões do povo. Pedro seguia-o de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se junto aos criados para ver como terminaria aquilo. Enquanto isso, os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho procuravam um falso testemunho contra Jesus a fim de o levarem à morte. Mas não o conseguiram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, apresentaram-se 2 testemunhas que disseram: Este homem disse: Posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Levantou-se o sumo sacerdote e lhe perguntou: Nada tens a responder ao que esta gente depõe contra ti? Jesus, no entanto, permanecia calado. Disse-lhe então o sumo sacerdote: Por Deus vivo, conjuro-te que digas: És o Cristo, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Sim, além disso, eu vos declaro que vereis doravante o Filho do Homem sentar-se à direita do Todo-Poderoso e voltar sobre as nuvens do céu. A essas palavras, o sumo sacerdote rasgou suas vestes, exclamando: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Acabastes de ouvir a blasfêmia. Qual é o vosso parecer? Eles responderam: merece a morte. Cuspiram-lhe então na face, bateram-lhes com os punhos e deram-lhes tapas, dizendo: Adivinha, ó Cristo, quem te bateu? Enquanto isso, Pedro estava sentado no pátio.
Aproximou-se dele uma das servas, dizendo: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou publicamente nesses termos: não sei o que dizes. Dirigia-se ele para a porta a fim de sair, quando outra criada ouviu e disse aos que lá estavam: este homem também estava com Jesus de Nazaré. Pedro, pela segunda vez, negou com juramento: eu nem conheço este homem. Pouco depois, os que ali estavam aproximaram-se de Pedro e disseram: sim, tu és daqueles, teu modo de falar te dá a conhecer. Então Pedro começou a fazer imprecações, jurando que nem sequer conhecia tal homem. E neste momento o galo cantou. Pedro recordou-se do que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.